uma informação que tem mexido com o coração do torcedor do Palmeiras nos últimos dias. A história de que a CBF quer levar o técnico Abel Ferreira para a seleção agora, neste mês de maio. Ou seja, Abel deixaria o Palmeiras antes da disputa do Mundial de Clubes, porque a exigência da CBF é essa, que é um técnico para ontem. Não é um técnico para o segundo semestre, para uma próxima data FIFA, não. É para já que os caras querem. Por isso que, inclusive, azedou a história com o Carlo Ancelotti do Real Madrid. Ancelotti que não quer abrir mão de receber uma multa, tem contrato até o final do ano, CBF não quer pagar a multa, e aí, portanto, a história melou. E aí a CBF volta a olhar aqui para o mercado interno. Tem também no radar o Jorge Jesus, mas em especial, Abel Ferreira ganhou muita força. E eu vou explicar sobre informações que eu recebi nas últimas horas em relação a isso, que são muito importantes para você, torcedor do Palmeiras, entender o que de fato está acontecendo. Presidente do Palmeiras soltou nota oficial. Abel Ferreira falou disso depois do jogo contra a equipe do Ceará, vitória do Palmeiras por 1-0 na Copa do Brasil. Então, de fato, tá ou não tá quente a possibilidade do Abel assumir a seleção brasileira? A CBF, através do presidente Edinaldo Rodrigues, demonstrou sim, internamente, de que Abel Ferreira tem total condição de assumir a seleção. É um nome desejado. É um nome que está em pauta, sendo muito bem avaliado por tudo que fez no Palmeiras. Porém, a primeira informação. Parte da CBF, dos diretores, querem o Abel, gostam do Abel e entendem que, por conhecer já o futebol brasileiro, por estar adaptado, por várias outras razões, é um cara vencedor, disciplinador e com ótima gestão de grupo, o Abel seria o nome ideal, até pela mentalidade estrangeira, de tocar o projeto até o final da próxima Copa do Mundo em 2026. Isso é um ponto. Outro ponto é que uma ala também considerável da CBF não enxerga o Abel como essa figura importante para a seleção. Devido às polêmicas recentes que ele teve de, com muita razão inclusive, criticar o calendário, a arbitragem, a história de toda hora colocar em xeque o Campeonato Brasileiro com aquelas declarações, ele, o João Martins, a comissão técnica do sistema, jogos que são roubados e etc e tal, o Abel já falou tudo isso. E isso gerou muita repercussão entre órgãos que parecem inúteis, mas que não são politicamente aqui no Brasil, como a Associação Brasileira de Técnicos, como a Associação de Atletas, um monte de coisa, vários órgãos que indiretamente apitam na CBF e que fazem uma força-tarefa para o corporativismo aqui do Brasil, para que se tenha um técnico brasileiro na seleção e que, obviamente, por toda essa postura do Abel, ele não seria uma figura confiável ou que não passa esse tipo de admiração. Então, existe uma divisão na CBF nesse momento sobre ir ou não para cima de Abel, tá? Primeira informação. A segunda informação. O Palmeiras tem no sonho, por enquanto, utópico da presidente Leila Pereira, renovar o contrato com o Abel até 2027. Por que é utópico esse sonho e não tão real? Porque depois da história do Al-Sadd, no ano retrasado, que estourou no ano passado, começou em 23 e estoura em 2024, Abel Ferreira e Palmeiras tiveram que resolver esse imbróglio. Ah, não pegou legal. Foi meio que um risco no cristal, não vou dizer um trinco, mas riscaram o cristal de confiança. Porque o Palmeiras jamais esperava que o Abel fosse negociar e acertar uma intenção de dirigir um outro clube, no caso o Al-Sadd. Uma intenção que não se sabe até agora se é apenas uma carta que tinha um compromisso firmado, se era de fato um pré-contrato, nada foi colocado às claras. Mas existia um valor de compensação ao Al-Sadd, em que ele foi à FIFA, em que ele teve isso muito bem averiguado
pelo departamento jurídico da entidade maior do futebol. E no fim das contas, Palmeiras e Abel Ferreira, Palmeiras que não tinha nada a ver com isso, se acertaram para que o Al-Sadd tivesse essa compensação. Beleza? Então, com tudo isso definido, essa história utópica de até 2027, da Leila e tudo mais, ela ainda persiste. Mas hoje depende de uma coisa muito clara e não mais apenas do coração. Depende de resultados. Tanto por parte do Palmeiras para o Abel em relação ao ano passado, até porque esse ano foram investidos mais de 440 milhões de reais em reforços, ou seja, o Palmeiras deu ao Abel o que ele pediu, reforços de alto gabarito, e agora é o seguinte, você volta a ter um grande elenco, faça o seu trabalho acontecer. Da mesma forma que o próprio Abel, com as pressões recentes, com vários desconfortos, ele próprio dizendo que queria dar um tempo na carreira e futebol brasileiro, de que só cumpriria o contrato até o final do ano, que queria tirar meses sabáticos para estudar, de folga, tal. O próprio Abel também trabalha com o resultadismo, ou seja, ele também quer entender qual vai ser a performance dele nessa temporada para renovar esse contrato, tá? Então, existe esse outro lado que eu também apurei, de que a renovação até 2027 também passa pelo desempenho esportivo, de que se o Palmeiras de novo tiver um ano muito ruim, talvez essa história se encerre mesmo em dezembro ao término do contrato. Porém, tem um outro agravante aí para a CBF e favorável ao Palmeiras. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tem um trânsito muito bom na CBF com o Edinaldo Rodrigues. São próximos, ela o apoiou inclusive na eleição. E o Edinaldo Rodrigues, para não gerar ruído ou uma ruptura com uma das principais aliadas dele nesse momento de gestão na CBF, não estaria disposto a comprar essa briga de tirar Abel Ferreira em meio a uma temporada importante do Palmeiras, com o Libertadores rolando, com possibilidades no segundo semestre de títulos não só da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, mas em especial Mundial de Clubes. Foi noticiado pelo jornalista Mauro César Pereira, e eu dou crédito ao Mauro, né, de que uma das ideias era que o Abel se apresentasse à seleção agora para essa data FIFA, treinasse o Palmeiras no Mundial de Clubes e depois deixasse o clube somente para pensar na seleção, tá? E o que eu trago desse outro lado, e não descaracterizando, pelo contrário, a informação do Mauro, tá? É de que dentro desse desejo, dessa ideia do Edinaldo, também tem esse pé atrás de que, puta, como é que eu vou comprar a briga com uma das pessoas hoje mais fortes no futebol brasileiro, nos bastidores, que tem sido a Leila Pereira, né? Ainda mais para a eleição dele. Tem medo da Leila se virar contra o Edinaldo e ele perder força na CBF, porque a gente sabe, quando um clube grande aqui no Brasil entra em rota de colisão com a CBF, isso pode gerar ruídos, e ruídos bastante sérios para esses caras que gostam de se perpetuar no poder. Então, o fato, tá, do Abel estar em meio de temporada no Palmeiras também é um grande empecilho. Seria diferente se essa história do Abel, da seleção, fosse no começo do ano, como foi com o Dorival quando a CBF o tirou do São Paulo ainda em pré-temporada. Aí seria um outro cenário, muito mais favorável. Por exemplo, final do ano, acabou a temporada, Palmeiras de férias, é uma negociação que seria muito mais factível de acontecer em relação a nesse momento, tá? Por isso que eu falo que tudo depende de resultados no Palmeiras. Por hora, o Palmeiras não trabalha com a possibilidade de perder o Abel. O Palmeiras, claro, exigiria até o último centavo multa se o Abel manifestar o desejo de sair, não vai sair em comum acordo. E, acima de tudo, não há nenhuma conversa por hora direta da CBF com o Palmeiras e com o Abel. Não houve. O que se sabe, e a Leila também sabe, é que dentro da CBF, o nome do Abel, sim, é bastante elogiado por uma parte e por outra. Não. Ou seja, o nome dele está sendo debatido. É isso que existe de verdade até agora. Meu feeling, Abel não deve assumir a seleção brasileira por causa dessas questões
que o Edinaldo tem o pé atrás. Meio de temporada, Mundial de Clubes, um Palmeiras reforçado com aquilo que o Abel pediu e com um segundo semestre bastante promissor para o Palmeiras de novo voltar a brigar por títulos que ficaram pelo caminho na temporada de 2024. Essa, por hora, é a grande verdade do que está acontecendo. E aí, o que você acha? Deixa o seu like, se inscreva aqui